Paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida. Que bom que você está com a gente nesse momento de adoração, nesse momento de louvor, nesse momento de live. Que alegria receber vocês. Que coisa boa estarmos aqui para louvar o nome do Senhor. Deus seja louvado. Seja bem-vindo. Deus seja louvado. Você vai ver que Deus transforma e opera. Você vai ver que Deus transforma o amargo em doce. Você vai ver que quando o crente ora, Deus opera. Muitas vezes o crente chora, mas Deus é fiel e te dá a vitória. Por isso não tenha medo, não. Por isso não tenha medo, não. Deus é maior. Ele é fiel. Deus é fiel. Ele é fiel. Pode acreditar que quando Deus começa algo, Ele termina, porque Ele é completo. Quando Ele começa a edificar, o Senhor vai até o fim. Porque Ele é bom, Ele é benigno. Jesus Cristo é o Senhor que nos salvou. Jesus Cristo é o Senhor que nos salvou. Que nos salvou. Que nos salvou. Que nos salvou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mais que vencedor. Ele te fará mais do que vencedor. Ele te fará mais do que vencedor. Ele te dará vitória em tuas mãos. Deus vai te surpreender. Vitórias vêm vindo pela frente. Bênçãos aí chegando aí pela frente. Se prepare para receber maravilhas do Senhor na sua vida. Deus tem tudo de bom para você. Deus tem tudo de bom para cada um de nós. Deus é fiel e vai até o fim. O que Ele começou, Ele termina. Não desista, fica firme. Acelera teu barco espiritual. Deus tem coisas novas para você. Pare de olhar para trás.
Olha para cima, olha para cima, Jesus Cristo e você. Jesus Cristo e você. Glória a Deus. Jesus tem algo novo para realizar nessa noite, nessa madrugada. O Senhor tem algo de bom para nós. Ele tem algo tremendo para as nossas vidas. Deus seja louvado e seja adorado nesse momento que a gente está aqui reunido no nome de Jesus Cristo para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia! Eu quero ler com você a palavra de Deus. Neste momento eu quero estar procedendo à leitura aqui de a carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, nós vamos meditar alguns instantes sobre as maravilhas do Senhor na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor querido, nosso coração se alegra porque estamos na Tua presença. Nesta madrugada, neste momento, eu sei onde poucos podem participar, mas nós estamos aqui com nosso coração alegre, porque estamos aqui celebrando mais um momento exclusivo, onde dedicamos a Ti, dedicamos ao céu, dedicamos a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, esse momento de adoração, um momento que nós estamos lendo, comentando, dá-nos a inspiração, Espírito Santo, precisamos muito de Ti, Senhor. Desfaça as obras do inimigo, desfaça, meu Deus, hoje. Desfaça toda enfermidade, toda doença, todo mal-entendido, tudo aquilo que tem aborrecido o Teu coração, Senhor. Que muitas vezes nós falamos ou pensamos ou agimos, venha, Senhor, perdoar o Teu povo, liberar, curar, sarar, venha trazer libertação. E também libera as bênçãos e as vitórias para cada um de nós, em nome de Jesus. Nós Te adoramos, Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nós vamos ler Filipenses, capítulo 3. Eu quero ler com vocês o versículo 13. Diz a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu fiz a leitura da carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e o versículo 14, na palavra de Deus, amém? Nós queremos estar falando sobre esquecer as coisas que atrás ficam. A nossa cabeça, meus irmãos, os nossos sentimentos, eles têm limites. Nós precisamos avaliar os nossos limites para que nós possamos nos encher do Espírito Santo,
nós precisamos de espaço em nós. Nós precisamos de espaço na nossa cabeça para encher do conhecimento da Escritura. Eu quero ler a palavra, eu quero crescer na palavra, eu preciso de espaço. Eu preciso fazer com que a palavra caiba em mim. Mas uma montanha de mágoas pode impedir uma ação tão boa do Espírito. Uma montanha de ódio pode impedir uma ação do Espírito Santo, que é Deus. Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que atrás ficaram. Nós precisamos estar atentos com as coisas que atrás ficaram. Muitas vezes as coisas que para trás ficaram, versículo 13, elas nos trazem medo, elas nos trazem insegurança, nos trazem pânico. E ela consegue muitas vezes inibir uma ação que Deus poderia te usar hoje, Deus poderia realizar hoje através da sua vida. E muitas vezes você se sente bloqueado, com medo, incapaz. Você se sente trêmulo, você se sente muitas vezes incapacitado para realizar algo que Deus está querendo para hoje. E nós precisamos nos ater a essa palavra forte de Filipenses 3,13, onde o apóstolo aborda um tema muito claro, muito evidente. Ele está dizendo, olha, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Às vezes a gente perdeu alguma coisa lá para trás e colocamos o coração naquilo e a gente não consegue mais ganhar nada hoje. Não conseguimos nenhum sucesso naquele momento, naquela determinada área, por causa das coisas que às vezes perdemos lá para trás e ficamos comparando o tempo e aquilo vai confundindo, vai tirando a nossa lucidez e a gente vai às vezes perdendo o ânimo, perdendo a força, o vigor, a espontaneidade, e às vezes vamos perdendo a vontade de realizar algo que hoje eu poderia realizar para a glória de Deus. Então, a questão que o apóstolo aborda em Filipenses 3,13 é exatamente uma proteção para que nós consigamos hoje, esquecendo das coisas que para trás ficam, hoje nós precisamos de espaço para poder ler a palavra. Mas uma montanha de mágoas, uma montanha de rixas, pode impedir uma ação espiritual de Deus que quer operar na nossa vida, e nós muitas vezes impedimos essa ação espiritual. Nós acabamos impedindo porque ainda está em nós uma montanha de situações que a gente ainda carrega como se fosse hoje a situação. E aquilo já passou há muito tempo. E Deus precisa que nós sejamos vasos trabalhados, vasos ungidos por Deus para realizarmos a obra do Senhor. Nós precisamos esquecer muitas coisas. Eu preciso esquecer muitas coisas para conseguir hoje me ater a Filipenses 3,13. Preciso. E é um treinamento, nós precisamos treinar as nossas emoções.
Nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele não quer que você seja usado por Deus. O inimigo, ele quer tornar o cristão, ele quer tornar-nos inoperantes, de maneira que a gente fique atado, não consiga desenvolver para hoje algo que Deus quer realizar através de nós. Como que eu saberei se Deus quer realizar algo através de mim? Exatamente, eu preciso de espaço. Eu preciso liberar, treinar. Eu preciso treinar o meu espírito, a minha mente, para que ela dê espaço ao Espírito Santo, a fim de que aconteça isto aqui de Filipenses 3:13. Uma coisa faço. Olha que coisa impressionante que o apóstolo colocou. E a maneira que ele fala é muito sábia. Ele disse assim, olha, uma coisa faço, é atitude. É ele que quer fazer isso. O apóstolo que determinou. Minha filha entrou aí. Um beijo para você, filha. Seja bem-vinda. Junto com os irmãos. Que bom que você está aqui, filha. E mais irmãos estão aqui conosco. Quero agradecer pela presença de todos vocês. Você veja que aí, então, nós estamos falando sobre dar espaço ao Espírito Santo na nossa mente. Então, você perceba que nós, a gente, desde o berço, a gente carrega, é como que o imã, né? A gente atrai o ontem, a gente atrai as coisas negativas, né? E quando a gente vê, a gente está pesado, é claro. Aquelas coisas, seja o ódio, seja o rancor, seja a mágoa, seja a afronta, aquilo vai carregando a gente. Daqui a pouco a gente não sabe o que está mais pesado, se é a mágoa, se é a afronta, o que é que está doendo mais, né? Você não sabe nem onde está doendo mais do que outra área, não é? Às vezes a gente sente isso. Então o apóstolo nos convida, a palavra hoje vem falar conosco sobre uma coisa faço. Olha que interessante. Filipenses 3:13. Uma coisa faço. Olha que arma poderosa. Então ele já sugestionou o seguinte, que somos nós que investimos nesse detalhe. Uma coisa faço. É o apóstolo que está colocando aqui. E qual é a coisa? É que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós precisamos esquecer. Esquecer as porcarias pelas quais passamos. Esquecer a poeira que nos jogaram. Nós precisamos esquecer as mágoas que armazenamos no nosso peito. Precisamos esquecer as afrontas. Você veja que a palavra diz que Jesus desprezou a afronta e ele se assentou à direita de Deus. Ele fez uma obra redentora completa, desprezando a afronta. Entende? Entende? Tem gente que sorri para você, mas na realidade está te afrontando. O espírito da pessoa te afronta. Mas a pessoa está sorrindo para você. Mas o teu espírito está sentindo que o espírito daquela pessoa está afrontando você. Por que a gente sente isso? Porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nós faz a leitura do espírito de alguém próximo a nós. A montanha das mágoas e a montanha daquilo que acumulamos, o lixo espiritual, o entulho precisa ser esquecido, precisa ser removido. Como se remove o entulho de nós?
Nós somos uma obra em construção. Nós somos uma obra de Deus. E estamos em plena construção. E você já passou numa construção? Você já viu como que é o terreno da construção? O pessoal entra lá, tem terra, tem cimento, tem pedra, e se o pessoal não tomar cuidado, machuca até o pé. Então tem que saber andar, tem que andar de bota, o engenheiro tem que andar com capacete, né? E a gente é uma obra em construção. E no terreno onde existe uma construção, o chão, ele está em construção, está sendo assentado ali o tijolo, está sendo assentado ali uma coluna, está sendo colocado ali a ferragem, está sendo colocado ali a viga mestra, está sendo trabalhado ali o alicerce lá do fundo, o alicerce mais da frente, está sendo revolvida a terra ali para saber se existe ali um terreno forte que possa sustentar ali uma sapata de concreto e assim por diante. Nós somos um terreno em construção, nós somos uma obra de Deus em construção, estamos sendo edificados, edificação do Senhor da glória. E toda edificação, você veja que começa sai um pedaço de tijolo dali, coloca o cimento aqui, melhora ali aquele canto, passa a trena aqui, acerta a parede de cá. Toda a edificação ela sofre uma transformação para que ela fique do jeito que o sábio arquiteto deseja. E o sábio arquiteto é Jesus Cristo. O Espírito Santo é o sábio arquiteto que sabe os seus limites, que sabe os meus limites. O sábio arquiteto é aquele que nos guarda, é aquele que nos usa, é aquele que nos ensina. Filho, tem muito entulho aí, eu preciso do terreno agora todinho limpo, porque está tudo já arrumadinho, as paredes estão no lugar, tudo. Mas filho, agora eu vou trabalhar o piso, nós vamos organizar a parte do piso, vamos tirar esse entulho. É onde a gente, nessa figura da arquitetura, nessa figura da edificação, eu estou falando para você. A gente precisa remover as mágoas do nosso coração, remover as afrontas. Como que se tira o entulho da gente? Esquecendo. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então, irmãos, eu diria até de coisas boas, viu? Mas, pastor, coisa boa é para ser lembrada sempre. Até concordo com você. Desde que Deus faça esse trabalho, concordo com você. Porque até coisa boa lá de trás, às vezes você está passando uma luta hoje, você acha que Deus não está com você mais aqui na frente. Você acha que Deus estava lá atrás com você. Então, até coisa boa que para trás ficam, se não é Deus trazer para o momento, não traga você. Não vai dar muito certo o balanceamento. Agora, se é Deus, maravilha, tudo de bom, entendeu? Então, quando o apóstolo falou assim, uma coisa eu faço, ou seja, eu treinei, eu quero, né? Eu persigo essa atitude. Uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Então tem coisa até boa que lá atrás, né, aconteceu, e de repente aqui você está numa batalha, você está numa luta, e está doendo a cabeça, e a coisa não vai, e você está falando, mas cadê Deus no hoje? O Deus de ontem, ele foi viajar? Não. É que a nossa comparação é que está confusa. Nem tudo aquilo que você está chamando de bom ontem era bom mesmo. Eu sempre digo que o perigo do cristão está na bênção dele.
E sempre falo que a bênção do cristão está na luta dele. E esse sinal contraditório é exatamente isso aí que o profeta nos diz. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como os meus caminhos não são os vossos caminhos. Às vezes Deus opera no silêncio e a gente está esperando uma resposta. A gente começa a entrar em parafuso achando que Deus não está mais conosco. Ele está. Ele continua firme. Ele é fiel. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É o mesmo. É o mesmo que ouviu Moisés. É o mesmo Deus que ouviu Jeremias. É o mesmo Deus que ouviu o profeta Ezequiel. É o mesmo Deus que encontrou o apóstolo Paulo, que até então, ali no livro de Atos, ele se chamava Saulo. É o mesmo Deus que tocou na vida de Saulo e fez dele um Paulo ungido. Eu conversava com a minha filha, com a Radassa, sobre a unção de Paulo, né? Será que essa unção morreu? Paulo morreu, a unção morreu também? Não, a unção não é dele, é do Espírito Santo. Você perceba que o Evangelho está sendo aí pregado até hoje. A gente lê as cartas que ele escreveu e a letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo é que nos dá esta unção. Ele está vivo, ele está aqui, ele está na sua vida. Ele está operando hoje em você. Vamos fazer o possível para identificar tudo que é entulho na construção. Às vezes tem telha quebrada, às vezes tem ferragem, às vezes tem carrinho para carregar areia, pazinha para pegar o cimento, às vezes fora de lugar, às vezes tem martelo para fazer telhado, essas coisas. Na edificação é assim, né? E às vezes, se a gente não organizar as coisas, começa a ficar uma edificação confusa. Martelo no meio da escada, carrinho para levar areia na frente da entrada, a edificação. Você não consegue acessar a edificação. Deus está edificando a sua vida. Deus está edificando a sua fé. Permita que Ele opere. Tenha paz. A vida no altar é que diz tudo isso. É que faz toda a diferença. A unção não morre, exatamente. Ela vem do Espírito Santo. A unção, ela vem do Espírito e ela permanece aqui. Porque o Espírito Santo, ele está vivo, ele é Deus. E ele vai continuar operando. Meus irmãos, olha o que o apóstolo falou, que coisa linda. No versículo 13, no finalzinho, ele cita uma coisa bonita demais. Olha aí, ó. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Avançando para as que estão diante, na frente dele. Ele avança. Agora, percebe a atitude. Primeiro ele esquece das coisas que para trás ficaram. Olha, vamos ver o dia de hoje. O que Deus está falando hoje? Faça isto. Sim, senhor. Sim, senhor. General Jesus. Vou fazer. Estamos fazendo. Agora, olha que coisa bonita. A promessa da palavra. Ele diz que quando você consegue largar as coisas que para trás ficam, você consegue avançar. É outra atitude. Avançando para as coisas
que estão diante de mim. Nós precisamos avançar para as coisas que estão diante de nós. E aí nós vamos avançar para um outro degrau que Deus tem para as nossas vidas. O Senhor não quer você nesse mesmo degrau amanhã, não. Ele quer que você avance. Avance. Aí você às vezes fala, nossa, eu estou meio parado na fé. Não, 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 não. Vamos avançar. Esquecer as coisas velhas, isso, filha. Esquecer as coisas velhas. E vamos avançando. Novidade de vida. Ah, parece uma luta. Avance. Deus vai derrubar o gigante. Deus vai derrubar o gigante Golias. E você vai conseguir passar. Você e sua casa, Deus vai te ajudar. E olha outra promessa no versículo 14. Prossigo para o alvo. Olha, é não mudar o foco, continuar firme com Cristo. Continuar firme com Jesus. Que a prosperidade que Deus nos conceder, que ela não seja, em momento algum, que ela não seja pedra de tropeço. Que o poder de influência que a gente receber da parte de Deus, que ele seja sempre uma bênção. Poder de influência, que ele nunca seja distorcido para ser usado na mão de homens, na mão dos amigos. Não, 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 não. O poder de influência que Deus nos dá é para ser usado para a palavra de Deus, para o Espírito Santo de Deus. Somos edificação em construção. Somos um edifício sendo edificado. Precisamos entender isto. Precisamos tirar o entulho, remover. Sobra de tijolos, sobra de areia, ferragem que compramos a mais. Precisamos começar a ver algumas coisas e organizando a edificação. Para a obra ficar sempre limpa. Os pedreiros vão trabalhando, os edificadores vão trabalhando, e o chão está sempre limpo. O pessoal pode andar, não pisa em prego, não machuca o pé, não bate a cabeça em nada. Então, nós precisamos trabalhar a obra, precisamos edificar, mas precisamos também trabalhar a limpeza diária da edificação. E dá trabalho fazer isso. Dá trabalho fazer isso. Dá trabalho ler a palavra. Dá trabalho sentar na mesa, abrir um texto e ficar lendo a palavra. Dá trabalho. A gente comparar Filipenses 3 com o capítulo Filipenses 2, dá trabalho. Exige tempo. Exige tempo. E a gente arruma tempo. A gente arruma tempo. Quando a gente quer, a gente consegue. E para o nosso Deus, nós precisamos agora trabalhar essa edificação. Dar tempo a Ele, dar tempo à palavra, dar preferência à palavra do Senhor, para que a gente conheça a palavra do Senhor. Ele com certeza vai nos honrar por isso. Você com certeza será usado por Deus na palavra de uma maneira estratégica. Tira o entulho, tira a montanha de mágoa, a montanha de rancor, que está muitas vezes impedindo uma bênção de chegar na sua vida. Às vezes estamos com uma montanha de rancor na nossa frente,
e o sol não brilha. Vamos remover aquela coisa toda, devagarinho, tirando, Senhor, da minha estrutura. O sol começa a brilhar e a gente fala, nossa, mas o dia estava lindo assim, pessoal? Estava. Mas eu não estava vendo, eu estava numa sombra que é a montanha que estava na nossa frente. E muitas vezes o guerreiro de Deus, ele fica com mágoas, ressentimentos, com coisas pendentes, ele precisa liberar o coração com tranquilidade. Ele precisa agora apaziguar o seu espírito. Por quê? Porque Deus quer usar muito cada um de nós. Quer usar você. Por isso que você precisa estar bem. Precisa estar tirando o entulho diariamente. Às vezes tem um entulho que nos lembra alguma coisa. Esqueça. Vamos esquecer muitos entulhos, muitas coisas. E a edificação, e lá vem o pedreiro e coloca mais um tijolo, coloca mais uma ferragem, e a edificação não para, e os anjos vão ajudando, e o Espírito Santo vai enchendo a gente, e Deus vai usando você, e Deus vai te usando no louvor, na adoração, na palavra, na oração, no dia a dia, na família, socorrendo seus filhos, socorrendo a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Enfim, nós vamos trabalhando, vamos sendo usados por Deus. Você reparou que a edificação de Deus não para? E muitas vezes são os entulhos que impedem a gente de sentir o sol nos aquecer. Vamos caminhar pedindo a Deus que nos ajude a fazer esse trabalho do dia a dia. Não é fácil. Não é fácil. Não é facile. É verdade, irmãos. O trabalho de limpeza da obra, parece que não termina nunca, né? Mas, meu querido, está lançado o desafio de Filipenses 3,13 nessa live de julho que a gente está fazendo aqui, 2022. Que Deus traga para nós o Espírito Santo, a unção poderosa que venha curar, venha libertar. E vamos esquecer as coisas que para trás ficaram, tirar da nossa mente. E você veja que o apóstolo falou, uma coisa eu faço. É nós que fazemos. É nós que decidimos. Eu vou tirar esse entulho de mim. Isso está acabando comigo. É exatamente assim. A gente fala, chega, Senhor. Eu não quero mais esse negócio aqui armazenado. E a gente vai trabalhando, vai orando, vai ministrando, e aqui vai limpando. Daqui a pouco você está leve. Está fazendo música, está cantando, ou está pregando. Daqui a pouco você está orando, você está profetizando, está cheio do Espírito Santo. É claro, você foi removendo, o Espírito vai te enchendo. Deus percebe quando a gente está lutando, suando, para limpar aquelas coisas pedradas, pedregulhos, tudo aquilo que o inimigo jogou na gente. Nós precisamos agora ficar atentos e trabalhar, ser cooperador com Cristo, a fim de que a obra dele seja realizada. Seja cooperador com ele. Participe do Evangelho. Participe no louvor. Participe pregando. Participe orando. Participe. Olha, essa palavra está vindo para muitas pessoas, que esse vídeo vai chegar em lugares distantes. Se alguém estiver nos ouvindo que
é um pregador da palavra, é um evangelista, é alguém que ministra a palavra e foi de alguma forma machucado, ferido, não tem pregado mais, parou de ministrar, volte a ministrar, o teu Deus é contigo, vamos tirar o entulho. E essa coisa de entulho, eu tenho, você tem, nós temos, o povo do Senhor tem, porque nós somos um edifício em construção. E o edifício em construção, ele é uma obra ativa, é uma obra que está acontecendo. O edifício em construção é um desafio, porque nós queremos, porque o apóstolo São Paulo falou assim, uma coisa faço. Isso que eu achei lindo. Ele falou, eu quero fazer isto, eu quero esquecer as coisas que para trás ficam, e eu quero avançar para as coisas que estão diante de mim. Edson, seja bem-vindo, que bom que você chegou, filho, que alegria, saudade enorme de você também. E, meus amados, Filipenses 3,13 e versículo 14, é tudo de bom, ele mostra a nossa vida, ele mostra o edifício que somos e mostra a responsabilidade e a importância de manter a obra, durante a construção, manter a obra limpa. Não é fácil, precisa ter organização, a gente precisa de ajuda, às vezes de algum irmão, de alguém, dá uma ajuda para a gente, olha, peraí, você está sendo edificado, mas tem que limpar aqui, limpar ali, limpar o chão, limpar o carrinho de pedreiro, limpar o lugar que põe um tijolinho, limpar onde põe ferragem, limpar onde deposita ali as madeiras, as tábuas que chegam para a construção, e a edificação prossegue, e ela avança de fé em fé e de glória em glória. Deixa Deus avançar. Você é um edifício de Cristo. Você é um edifício em construção. Deixa essa construção seguir em frente. Siga em frente. Isso, a obra avança, e ela avança limpa. O terreno limpo fica mais fácil para a pessoa que passa com um carrinho cheio de massa. O terreno limpo fica mais fácil para a pessoa que está pesando a ferramenta pesada para a laje, fica mais fácil para caminhar. O terreno limpo fica mais fácil para ver a segurança, se não tem nenhuma estaca solta. Tudo de bom. Essa palavra é muito gostosa, é muito edificante. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Meus irmãos, eu acho que até aqui a gente ministrou um pouquinho desse mar infindável que é a palavra do Senhor, maravilhosa. Ela é inspirada por Deus e é impressionante como a palavra nos traz vida, nos traz saúde, como a palavra nos esclarece. Coisa linda a palavra. A palavra é uma delícia. Eu gosto de abrir a palavra na mesa do café. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é completa. Tem tudo. Meu querido, você é um edifício de Deus. Se você estava desanimado, hoje é dia de ânimo. Hoje é dia de vigor. Hoje é dia de entregar esse momento da sua vida ao Senhor e falar, Senhor, eu quero fazer um compromisso aqui de tirar o entulho da mágoa, o entulho da revolta, o entulho da rixa, o entulho da inimizade. Eu quero tirar essas coisas, Senhor, da minha vida, para que o sol brilhe. Essas coisas têm que sair da minha frente. Deixa o sol de Deus brilhar no edifício, que é Cristo em nós, esperança da glória. Tudo de bom para você. Saúde para você. O Espírito Santo esteja em você. E que a sua vida
seja molhada com a paz, com a alegria do Senhor, com a tranquilidade do Senhor. Quando Deus te der um comando, fique atento, que às vezes Ele vai falar para você, fica quieto. Às vezes Ele vai falar para você, fale agora. Aí você vai e fala. E às vezes Ele vai falar para você, não se meta, não é assunto seu. Aí você fica quieto. Às vezes Ele fala assim, agora é a hora de você aconselhar. Aí você vai e ajuda. E assim por diante. A obra estando limpa, Deus vai usando as nossas vidas, vai usando você, a cada um de nós. Ele vai usando para a glória dele, para realizar a obra redentora, a obra de salvação em muitas pessoas. Meu querido, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo agora, eu avanço para as que estão diante de mim. Avance, porque o teu Deus está contigo. E se prepare, meu querido, tem muita bênção chegando na sua vida. Tem muita coisa boa para chegar em você. E vai chegar. Vamos tirar as montanhas, as sombras, os pensamentos que nos fantasmam, os pensamentos que nos assustam. Vamos remover, porque simplesmente Deus é Deus, e simplesmente Ele te ama, e simplesmente nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Meu amado, edifício, deixa Deus continuar a construção, seja cooperador com Ele. Vamos avançando, deixando as coisas para trás, as coisas antigas, e avançando para as que estão diante de nós. Vamos caminhando com Cristo. Vamos andando com Ele para frente, não para trás, para frente. E você vai ver, meus amados, eu estou falando uma palavra séria aqui, eu estou falando que Deus tem coisa boa para você, e eu falei aqui que muitas bênçãos vão chegar na sua vida. Olha o que eu estou falando aqui. Muitas bênçãos estão chegando na sua vida. Toma posse, tá bom? Toma posse. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo. Eu abençoo cada vida que está assistindo esse vídeo. Eu abençoo cada um que está participando desta palavra. Que as bênçãos venham, e elas venham em abundância. Venham as bênçãos celestiais, sem medida, e venham triplicadas, centuplicadas. Venham as bênçãos sobre o teu povo que participam. Em nome de Jesus, nós oramos agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Recebe a bênção sobre a tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Não dá vontade da gente parar, né? Não dá vontade da gente parar. A vontade que a gente tem é o tempo todo ficar juntos aqui comentando das maravilhas que o Senhor realiza. Eu estou aqui com a minha esposa querida, a Mama. Está sempre aqui a minha fiel adjutora. E ela está ao meu lado aqui, acompanhando com a palavra. Mama. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Ah, ela do ladinho aqui. Glória a Deus. Aleluias. Está orando aqui por mim. Eu agradeço aqui as orações da Mama, querida. Muito obrigado, Mama, pela companhia, pela proteção, Senhor, pela cobertura. Amém. Se eu estou aqui falando é porque tem gente orando por mim. Se eu estou aqui falando é porque muitos estão orando pela minha vida. Eu quero agradecer os companheiros, as companheiras da igreja, os irmãos que oram por mim, a minha filha que está aqui participando com a gente, todos os queridos que estão aqui, o irmão Edson, a irmã Cida e muitos outros que entraram aqui. Eu estava lendo, eu não consegui acompanhar a tela aqui toda. Eu quero agradecer a vocês aqui pela cobertura, pela participação importantíssima de Filipenses 3, 13 e 14. Deus vai usar você.
Mande esse vídeo para alguém que precisa, mande esse vídeo para alguém que precisa ser abençoado, precisa de ânimo, precisa ser fortalecido. Ele precisa saber que ele é uma edificação de Deus. Ele precisa saber disso. Então nós queremos agradecer a sua participação e queremos pedir que o Espírito do Senhor use você, desça sobre a sua vida e que as bênçãos que o Senhor tem para você sejam liberadas em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E eu declaro a partir de hoje, nós estamos em julho. Que dia que é hoje, mamãe? Você lembra? 18. Hoje é dia 18. Acho que é isso, né? Dia 18 de julho. Eu declaro bênçãos liberadas sobre a sua vida. O caminho aberto para o Senhor te abençoar 100 vezes mais. Recebe bênçãos sem medida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É terça 19. Hoje é terça 19, perdão. A mamãe me deu um socorro Passou da aqui. meia-noite já. Ai, que já passou da meia-noite. Então já virou terça-feira, né, mamãe? É. Obrigado pela ajuda. Então já viramos aqui à meia-noite, terça-feira, dia 19 de julho, tá? Então estamos aí. Vamos lá caminhando e vamos avançar para as coisas que estão diante de nós. Avançando. Avançando. Você percebeu que Deus vai te prosperar? Percebeu? Porque você vai avançar. Avançar no amor, na palavra, no louvor, na adoração, na pregação, em tudo. Deus quer te usar em muitas áreas. Toma posse dessa bênção. Deus está te liberando hoje, te libertando. Está quebrando algemas nessa noite, coisas que te prendiam. O Senhor está liberando a sua vida. No nome de Jesus. Nós amamos vocês. E que esse vídeo, onde chegar, ele chegue libertando, chegue dando saúde, chega dando vida e chega dando esperança para quem ouvir. Um forte abraço. Deus te dê saúde, visite a sua família com bênçãos sem medida. Um forte abraço na paz do Senhor. Um abraço a todos vocês. Filha, até mais. Te amo muito. A paz do Senhor, amo todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.